Bom dia, pessoal. Meu nome é Marcos Iori, eu sou consultor de ecodesign de embalagens, professor, tenho trabalhado com agências, tenho trabalhado com empresas. Uma das missões é o letramento da economia circular, para que a gente consiga fazer a transformação, né, desse século XXI para uma economia mais circular, né, saindo do linear. E eu tenho trabalhado com algumas empresas e é com imenso prazer que hoje a gente está aqui no nosso podcast Sustentabilidade na Prática, com a Termotécnica. Eu estou aqui na mesa, espero que a gente tenha um papo muito fluido e muito legal. Albano Schmidt, presidente. Estou aqui do meu lado, Nivaldo de Oliveira, né? O nosso diretor superintendente, e a Regina Zimmermann, nossa diretora de operações dessa empresa que é a Termotécnica, com 62 anos trabalhando nesse universo de embalagens. Hoje a gente vai falar sobre o lançamento do relatório de sustentabilidade, né? E um pouco trazer os bastidores do trabalho que tudo isso acarreta, né? Para você poder divulgar para a sociedade o que a gente está conseguindo em termos de impactos ambientais, impactos sociais, impactos de governança. Albano, vou conversar contigo primeiro. Deixa eu te perguntar, eu sou fã, né, dessa trajetória. Ali em 2007, eu lembro de ter visto programas, né, sobre já as iniciativas de reciclagem, a importância de se fazer voltar material para a indústria. Tem uma evolução nessa estratégia, que hoje o pessoal fala de ESG, mas já foi de sustentabilidade, né, já tivemos vários nomes. Como é que isso está muito no propósito, né? Como é que você enxerga esse propósito dentro da Termotécnica? Olha, eu acho que desde da concepção da empresa lá em 61, acho que já se pensava nesse tipo de coisa, que hoje se chama de ESG, tanto ambiental, quanto com relação às pessoas, quanto nos aspectos financeiros, sempre foi um mote daqui na empresa. Quando eu assumi isso, já lá nos anos 2000, a primeira preocupação que a gente teve meu Deus, esse produto é um produto fantástico. Eu costumava dizer que aquilo era o Bombril das embalagens, porque você podia usar com mil e uma soluções diferentes. E é um produto 100% reciclável. O isopor é 100% reciclável e ninguém sabia. Poxa, mas nós fazemos um produto que é 100% reciclável, que chega na casa de todos os nossos clientes, de toda a população, e ela não sabe que esse material é sustentável. Vamos começar a trabalhar com isso e de divulgar. E foi um trabalho muito grande. De 2000 até 2007, nós preparamos essa história toda com relação à sustentabilidade. Nós chegamos a preparar, na época, DVDs com historinhas, uma cartilhazinha orientando as crianças, e a nossa ideia era levar aquilo principalmente para os nossos clientes, que eles iam nos ajudar a divulgar aquilo, que coisa maravilhosa, empolgação a mil. E foi a primeira decepção. Por quê? Primeiro que os clientes todos elogiaram, esse é o fornecedor que nós precisamos, vocês estão do nosso lado, é isso que a gente quer realmente, essa embalagem é sustentável, vocês estão mostrando isso e tal. Mas a gente falou que precisava de uma ajuda, todos ficaram bastante reticentes. Graças a Deus, naquele momento até não deu muito certo. Porque a nossa ideia era colocar um flyer em cada uma das embalagens, era divulgar isso para a sociedade, só que nós não tínhamos a estrutura preparada para fazer o que é necessário, que é a logística reversa desse material todo. E aí então decidimos, em 2007, tomamos a decisão de investir realmente em todas as nossas unidades, preparando elas para poder receber esse material, tratar adequadamente e ter um material que fosse, naquela época, então, oriundo de pós-consumo, uma matéria-prima utilizável em outros materiais. Aí estruturamos esse programa todo que chamou Programa Reciclar EPS, com a parceria de inúmeras cooperativas, vários parceiros, outros clientes envolvidos nisso. E isso, então, foi um crescente que a gente foi desenvolvendo, foi crescendo, foi aprendendo com
com essa história toda. E nisso tudo também, né, Regina? A gente foi melhorando esse material, porque logo no início a gente imaginava que não, isso a gente vai pegar as cooperativas, nossos clientes vão entregar e vai ser um processo... Vai ser fácil. Fácil. O isopor, ele é 100% reciclável. Ele é um material leve, é um material fantástico. O processo industrial de reciclagem também não é um processo complexo. Agora, trazer esse material que é estupidamente leve para as nossas unidades, aí está a grande dificuldade de como é que nós vamos fazer isso, como é que esse negócio volta para nós. Então, contar até uma historinha no começo. Poxa, onde é que nós vamos colocar isso aqui? Não, isso aqui tem processos industriais, trituração, equipamentos. Colocar na área industrial. Industrial, chamei na época, não era a Regina, nossa diretora, falei, olha, a responsabilidade é da fábrica. Colocar isso na fábrica é introduzir problema. Porque eles tinham que entregar um produto na hora certa, qualidade, tudo. De repente chegava o material... Chegou um resíduo dentro da fábrica. Ninguém sabia de onde é que veio, chegou um resíduo, o que nós vamos fazer com isso? Não dava certo, não deu, era uma resistência imensa para aquilo realmente funcionar. Não, mas o nosso maior problema é a logística. É como é que a gente traz esse material e tal. Então, tiramos da área industrial e colocamos, na época, a gente tinha uma área de logística, era subordinada, ele é a nossa área comercial, colocamos na área de logística. Nós temos uma logística estupidamente eficiente para comprar matéria-prima, para aquilo chegar na hora, com eficiência, na hora certa, na quantidade que a gente precisa, no menor custo possível. E uma outra logística melhor ainda, para colocar na casa do cliente, just in time, sem parada de linha e tal. Nós somos excelentes nisso. Agora, quando fala que eu tenho que pegar um caminhãozinho lá na curva do Seu João, que está lá... Aí não sabemos fazer esse negócio. E aí começamos a pegar os nossos parceiros na época. Nosso parceiro de logística, passa lá também e traz para mim. Não, mas pera, eu tenho a minha otimização de linha aqui. Se eu tiver que ir até lá, os custos... Não dá para deixar junto com esse pessoal de logística. Eles não sabem fazer a logística do reciclado. Aí, então, que em 2007 a gente iniciou uma unidade independente, responsável por lucros e perdas e ter que ser responsável por achar o material, trazer o material e para produzir um material que fosse competitivo, que fosse interessante para o mercado. Aí então a coisa começou. Legal, porque você está falando que é outro negócio, né? Uma coisa é você produzir e entregar e a outra coisa é você fazer voltar e produzir de novo, né? Então teve outro negócio que precisa ser pensado como um novo negócio. Eu vou perguntar para ti, Regina. Eu que fiquei 20 anos na área de marketing, vejo, existiam alguns números que diziam que as empresas só comunicam 2% das ações na área de sustentabilidade, do que elas fazem, e elas são muito ruins em comunicar isso, né? E aí, num certo momento, você chegou aqui na empresa e falou assim, olha, a gente precisa comunicar o que está fazendo e a primeira história que a gente precisa organizar são todos esses relatos na forma de um relatório de sustentabilidade. Quando que isso começou, né? Como é que foi essa evolução e como é que você acha que essa comunicação está acontecendo para a sociedade de tudo que a Termotécnica tem trabalhado, como o Albano acabou de falar? Legal, Iório. Eu acho que assim, a comunicação ela continua sendo um grande desafio e os públicos para quem a gente comunica, muitas vezes o desafio da linguagem, de levar essa mensagem para que ela seja entendida, né, captada de uma forma eficaz, né? Então, eu acho que desmistificar alguma coisa, falar de forma simples, com exemplos simples, é sempre muito eficaz, né? Óbvio que a gente também se comunica com outros públicos que são mais técnicos, mais sofisticados, e a gente tem que usar dessas ferramentas também. Mas eu sou sempre pelo simples. Mas em relação à tua pergunta, Iório, foi para mim uma grata surpresa quando eu cheguei em 2012 na Termotécnica e aí encontrei o seu Nivaldo, encontrei o seu Albano, escutei essa história e vi com meus próprios olhos as práticas
que aconteciam na empresa. E eu fiquei encantada, principalmente com o programa Reciclar EPS, porque eu percebi, aqui nessa empresa existe um esforço hercúleo de fazer a logística reversa e a reciclagem acontecer na prática. E essa é a parte mais hard do trabalho, né? Um material tão leve, 98% ar, tão barato. Como é que você traz isso de volta para a operação? E o pessoal estava fazendo. E eu percebi que começou a fazer muito antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, assim, o trabalho começou em 2007, com indicadores, com demonstrativo de resultados, efetivamente, como o seu Albano comentou, né? E a política veio em 2010. E aí eu perguntei assim, nossa, esse trabalho aqui é bacana e a gente vem coletando, ano a ano, uma quantidade significativa. A gente foi reconhecido alguma vez por isso, né? Já fomos valorizados. Já contamos para as pessoas Já contamos sobre para as isso? pessoas, né? O que os nossos clientes falam disso e a sociedade. E o seu Urbano falou, não, Regina, a gente nunca foi reconhecido, a gente nunca recebeu um prêmio por esse trabalho. Eu falei, nossa, então eu acho que eu posso ajudar. E às vezes parece que assim, não, estamos fazendo apenas a nossa obrigação, né? Mas as pessoas precisam saber, né, do que está sendo feito, né? E aí... Daí eu falei, eu acho que então eu posso ajudar. Eu já tinha uma certa experiência, né, até mesmo pela formação, de escrever relatos. E falei, olha, vamos buscar aí, tem o prêmio CNI, na época tinha, né, CNI de Ecologia. Mas para contar essa história, a gente precisa se estruturar um pouquinho melhor. A gente precisa fazer um relatório de sustentabilidade. Daí o seu Mano falou, mas Regina, mas isso não é muito complexo, né? E coincidentemente, na mesma época veio uma consultoria vender um trabalho de um relatório. E só que pela consultoria teria um investimento considerável e levaria um tempo. E eu falei assim, ó, vamos juntar o nosso pessoal e... eu tenho uma experiência que não é nada tão complexo. Vamos começar fazendo simples, mas vamos fazer. E aí eu fiz uma equipe multidisciplinar, levei alguns relatórios como exemplo. E falei, pessoal, tem aqui um desafio. A gente pode construir o primeiro relatório de sustentabilidade da termotécnica. Aqui tem alguns modelos e circulei. Olha, a gente precisa ter pelo menos uns 10 indicadores. O que vocês acham, né? E o pessoal começou a folhear. Ah, Regina, esse indicador aqui a gente tem. Esse outro aqui a gente tem. Esse a gente tem. E, de repente, naquela pluralidade, a gente viu que rapidamente nós poderíamos fazer. E já estava sendo medido. E a gente acreditou, né? E aí chamamos uma agência que topou esse desafio, que foi a EDM Logos, que se juntou conosco. Em um mês, a gente publicou o primeiro relatório de sustentabilidade. Isso em 2000 e... Foi em 2013, referente ao exercício de 2012. Tá. E de lá para cá, então são 10 anos de história de publicação de relatório de sustentabilidade e continuamos fazendo da mesma forma. Internamente, com os esforços, começamos a medir outros indicadores. Um aprendizado fantástico foi o desafio. E o desafio com a evolução, ok? Esse aqui é o nosso milestone, é o nosso marco. Mas a gente não pode todo ano publicar a mesma história. Como é que a gente vai crescer, né? A sustentabilidade está na nossa estratégia, né? E ela está no nosso mapa estratégico, na dimensão de resultados. Então, como é que a gente evolui? Como é que a gente se desafia? E isso que é o bacana. A cada 2 anos tem história para contar. Não são só fotos, são um filme, né? Você vai contando, né? Filme colorido, não preto e branco. Muito bom. E olha, e um negócio que foi muito, muito bacana quando a Regina veio com essa ideia. Eu falei, não, mas pô, nós somos pequenininho perto desses relatórios que ela trouxe. Eram de empresas realmente multinacionais, grandes. Não, pode deixar que nós temos bastante coisa para contar. E olha, com muito orgulho realmente, aquele primeiro relatório a gente fez em casa e tínhamos muita coisa para contar. A gente já media, acompanhava, fazia já desde do começo. Mas deu um trabalhão danado para juntar aquilo tudo, né? Algumas coisas a gente precisou engenheirar um pouquinho, né? Mas assim, de uma forma leve, né, Iório? Não, o pai da qualidade, ele diz o seguinte, né? Que você não adianta
se você não mede, você não gerencia, né? Então você tem que ter indicadores. Acho que isso é bem de cabeça de engenheiro, né? Você medir, mas é porque é a partir dali que você sabe se você está melhorando, piorando, está estagnado. Então, se vocês já tinham... esse é o começo da história, né? De juntar os indicadores, né? Eu vou trazer um outro assunto. Eu sou assim, de estudioso de análise de ciclo de vida e ver todos os aspectos dos materiais, né? Eu acho o poliestireno expandido, o EPS, o isopor, um material bem incrível, né? Eu considero ele um material do século XXI para resolver muitas coisas, porque se a gente pegar um isqueiro ali e derreter o isopor, você vai ficar com algumas gotinhas de material. Ele é uma espuma, né? 98% é ar. As pessoas acham que tudo aquilo é matéria-prima. Se você substituísse por qualquer outro material, pesaria muito mais e aquilo ali é muito leve e ele resolve várias questões, né? Num momento em que muito está se falando sobre mudanças climáticas, de você reduzir o impacto dos transportes, o peso dos transportes, o material, o EPS, que é fabricado pela Termotécnica, ela resolve várias questões de vários mercados, né? Então, seu Nivaldo, eu queria escutar um pouquinho como é que tem sido, como é que a embalagem tem viabilizado, por exemplo, que mercados possibilitaram ser exportados, né, de perecíveis, que mercados hoje acaba trabalhando toda a questão de garantir que o produto vai chegar íntegro e como é que essa percepção de sustentabilidade com esses mercados tem acontecido com os clientes da Termotécnica. Oi, Ori. A nossa história de soluções, e esse nome nos agrega bastante desafio, né? Porque nós conhecemos, na realidade, e solucionamos junto com os nossos clientes problemas, não só problemas de transporte ou de proteção, mas começamos, por exemplo, na linha branca, há 20 e poucos anos atrás. 94. 94. Qual era o conceito? Proteger com mais material. Linha branca são refrigeradores, fogões, né? Isso. Então o conceito era, houve um problema, uma quebra, uma reclamação de cliente, bota mais um material, Regina, acrescenta mais material. A embalagem ia ficando complexa, a embalagem ia ganhando dentro do processo dos nossos clientes complexidade. E isso ia trazendo para dentro das células de embalagem um elemento crítico em um processo. Um belo dia alguém olhou e falou, vamos simplificar? Vamos dar transparência a esse produto? Vamos dar leveza nos processos? Vamos começar a partir da embalagem e não terminar com a embalagem? Lembra disso, Albano? Aí nós revolucionamos os processos dos nossos clientes através da embalagem, que hoje é uma embalagem inteligente, cuja marca IPEC traz essa história, racionalização dos nossos clientes, nos seus processos, simplificação. E os nossos clientes adoraram porque eles ganharam velocidade, Regina, nos processos de montagem naquele momento. E as células finais ganharam, então, uma simplicidade. Além disso, os estoques dos nossos clientes ganharam os níveis. Antes, com a solução existente, eram 2 níveis ou 1 nível. E hoje eles estocam 6 refrigeradores. Você imagina isso, a complexidade logística hoje e o custo do espaço de logística e de movimentação. Então, a embalagem, ela possibilitou uma revolução nos processos, na armazenagem, na movimentação e na distribuição. De forma, quando, Albano, o e-commerce já estava começando e os nossos clientes abriram a estratégia de vender pelo e-commerce, Regina, a nossa embalagem já estava pronta para esse novo mercado. Então você imagina que uma solução com o EPS muda o processo e prepara os nossos clientes para uma nova jornada, né? Chegando inclusive a mais diversos mercados, de uma forma muito inusitada às vezes. Eu chego em algumas praças, eu vejo sendo carregado por carroça ainda, né? Por tração de um cavalo, né? Até um dia desse brincávamos sobre isso. Então, quando
essa pegada chega nos mercados e traz estratégias diferentes e muda a realidade de processo, então você tem uma solução totalmente sustentável, aderente ao negócio do nosso cliente, aos mercados que eles precisam chegarem e às movimentações logísticas que os produtos, dentro de uma complexidade de distribuição, alcança cada vez mercados mais distantes e pulverizados. Então, essa é uma característica que o EPS, quando você olha a fragilidade, ou olha a aparente fragilidade, porque também uma outra característica, nós não somos frágeis, né? Nós somos leves. E nós damos várias soluções. Uma outra pegada nessa história foi quando nós chegamos no mercado de frutas, por exemplo. Nós trouxemos uma ideia de que, muito além de proteger, é conservar, Regina, né? E preservar. Ou seja, você protege de impactos, é uma solução que é mais aparente, porém, na fruta, nos legumes, nas verduras e nas flores também, nós preservamos e conservamos. Ou seja, se o mundo caminha para reduzir as perdas de alimento, a solução com o EPS tem sido extremamente inovadora em preservar o ambiente, porque a nossa característica é térmica. Nós não somos uma embalagem, uma caixa, nós somos uma conservadora. E é provado de que nós continuamos a preservar por mais tempo a característica do alimento ou a preservação daquele elemento vivo. Por quê? Porque nós transportamos frescor. E isso traz um outro conceito, que é o conceito da nossa marca da colheita, né, Albano? Fazendo com que, por exemplo, hoje nós já estejamos em mais de 17 países do mundo com a nossa embalagem, levando os nossos clientes cada vez a mercados mais exigentes. Lá, nós temos uma cadeia logística que hoje já entrega um bônus àquele que destina para os recicladores e faz com que essa economia circular na prática já aconteça. E em muitos mercados só é possível chegar com essa solução dada a própria circularidade que o produto hoje tem. Então, essa é uma dinâmica, Iório, que nós estamos encontrando em mercados complexos, né? Nós fomos, por exemplo, responsáveis, né, Albano, durante a pandemia, de levar a vacina do Covid para o Brasil inteiro. As nossas soluções com a nossa marca Cold Chain, ela possibilitou, Iório, que o EPS, como conservadora, levasse vida. E é assim que é o produto. Essa é a conservação e a preservação. Então, nós, como principal produtor dessa embalagem, né, Regina, para esse distribuidor do Ministério da Saúde, nós pudemos levar a vacina naquele momento para o Brasil inteiro com as nossas embalagens. Quando você olha toda essa complexidade de engenharia para produtos tão diversos, em cadeias tão complexas, o EPS está ali. E ele tem uma outra característica, além da sua própria intrínseca de conservar, ele conserva com outras tecnologias. Por exemplo, eu tenho uma tecnologia da cadeia de frio. Eu posso aplicar no fármaco, eu posso aplicar nas sementes, eu posso aplicar nas frutas, eu posso aplicar nas flores. Então, você começa a ter uma complexidade de soluções e isso faz com que hoje o conceito de aplicação do produto venha agregando outras tecnologias para responder à complexidade de entregar essas soluções muito além da embalagem que protege. É muito incrível o que você está falando, porque quando você fala de transportar frescor, isso tem a ver com produtos perenes, com produtos perecíveis, né? E onde você quer entregar um morango chegando íntegro, um mamão chegando íntegro, muitas vezes um mamão chegando na Inglaterra. Sim. Né? Eu sei que vocês não comentaram aqui, mas eu fiquei muito impactado em ver no evento que vocês fazem lá na região de Petrolina, Juazeiro, com os produtores e desenhar
uma caixa para cada tipo de fruta, para que ela ocupe o menor espaço possível para o transporte, mas garanta a integridade que a fruta não vai chegar machucada, né? A gente tem um número muito ruim no Brasil, que quase 30% é perdido durante o transporte, né? Então, quando o senhor fala aqui de soluções, praticamente, para poder transportar produtos perecíveis, é um desafio. Tem também a solução de transportar produtos duráveis, né? Porque se um refrigerador chega na casa do cliente, ele está quebrado, né? Você está jogando um monte de elementos ali, perdendo nessa história, que é onde está a maior perda. E eu queria trazer um número que é interessante, né? Uma pesquisa na Inglaterra. Os ingleses não conseguem dissociar empresa ética de empresa sustentável. Empresa ética tem que ter, né, tem que ser sustentável, né? E o ético tem a ver com condições de trabalho, com felicidade do trabalhador, né? Enfim, toda uma questão de pessoas, né? E na sustentabilidade, a percepção, por incrível que pareça, 66% dos ingleses acham que uma marca é sustentável se a embalagem é boa para o meio ambiente, 64% se ela tem programa de logística reversa, e depois eles começam a ver se faz teste com os animais, se é orgânico e tal. Aquela frase a mulher de César não pode ser apenas honesta, mas ela tem que parecer honesta, tem a ver com a embalagem. A embalagem é a primeira que comunica. E aí, Albano, você contou dessa vontade em 2007 de fazer, parecia que estava, vamos implementar isso e está pronto, né? Mas tem toda uma construção de rede, né? De construção de parceiros, trabalhar com o cliente muitas vezes para garantir que aquele mamão chegue no aeroporto e possa ser exportado, mas também as cooperativas, o negócio. Como que é essa construção de rede? Porque ninguém faz sustentabilidade sozinho. Como que a termotécnica trabalha essas questões? Ora, nessas horas a gente começou realmente contatando essas várias cooperativas, primeiro aqui no Brasil, ensinando eles como preparar, como receber o produto, como preparar ele para a gente poder processar isso. Isso é um trabalho contínuo, que a gente continua fazendo com todos eles, a todo momento, tem que ficar educando. Um trabalho extremamente importante também é educar a população. Nós, cada um como cidadão, nós somos responsáveis primeiro pela destinação correta. Então você usou, desempacotou, usou qualquer embalagem, se você não tiver a consciência de dar uma destinação adequada, no local adequado, não vai resolver. Sabe? Não adianta achar que alguém vai resolver o teu problema, vai catar e isso aí vai ser reciclado. Isso cabe a cada um de nós num primeiro momento. E esse é um trabalho que a gente vem fazendo dioturnamente, continuamos fazendo. E interessante, quando a gente começou a entrar nesse mercado de frutas, principalmente exportação de frutas, a gente foi nos nossos clientes aqui no Brasil, tal, e olha, você ganha shelf life, você vai ter uma redução no frete, aí tem aquele discurso todo, como é muito mais leve, vai gastar menos combustível, você vai ajudar o meio ambiente, tudo, que bacana. Os clientes até gostaram do shelf life, gostaram de... Aí chegava lá no destino, Europa, no primeiro momento, aí o pessoal lá, não, sim, interessa, mas e aí o que eu vou fazer com isso? Não, como assim? Não, onde é que eu destino e tal? Nós tivemos que ir até o cliente do nosso cliente, convencer ele de que tudo aquilo que a gente está falando para o cliente era uma coisa boa e, além disso, ainda entregar para ele uma lista, olha, você pode entregar aqui, isso aqui, esse fulano, beltrano, ciclano vai resolver o problema do pós-consumo para você. Você está falando disso feito lá na Europa. Lá na Europa. Foi um aprendizado nosso, que a gente não adianta querer vencer, tem que convencer o cara lá. E não adianta só convencer lá fora, você tem que dar a estrutura para ele. Nós não fazemos isso diretamente, mas temos que identificar parceiros, onde é que são feitos. Como o Nivaldo falou há pouco, agora a Europa já está com essa taxação de embalagens, e a gente está... O único, né? Exatamente. A quantidade de reciclado. E nós estamos entrando nisso, inclusive, se o cara
se o nosso cliente, o nosso cliente for pelo caminho correto, ele inclusive vai ter um desconto, um rebate depois pela entrega adequada do produto. Mas isso é um trabalho de convencimento, como Regina falou, de comunicação muito grande e difícil. E longo. E contínuo. Conexões globais, né? Você lembra que era a fruta chegando e as pessoas se perguntando se era reciclado, Regina. Só que lá na peixaria, todo peixe que estava chegando, chegava em EPS. E eles perguntavam, mas isso aqui é reciclado? E nós só o pegávamos e levávamos lá na peixaria e dizia, olha, o produto está chegando aqui com peixe. Fazer conexão com outra cadeia, né? Exato. Então, ali eu acho que foi um momento de se conectar com uma cadeia muito forte na Europa, que é a de distribuição de pescados. Inclusive, a gente teve aquela oportunidade de visitar um polo na Holanda, né, Nivaldo? Onde tinha ali os pescadores e as indústrias que beneficiavam o pescado. E tinha uma fábrica de EPS junto a eles, porque eles eram vários nessa região. E todo dia saía o caminhão para distribuir o pescado. E este mesmo caminhão já voltava com as caixas. Fazia logística reversa. E ele tinha uma usina de reciclagem. Então é um case que tem na Holanda e foi muito inspirador. E aí essa coisa da termotécnica, né? Somos uma empresa nacional com muito orgulho, mas as nossas portas, elas são abertas para o mundo. Em todas as cadeias, né? Então a gente chega assim nas feiras mundiais, como a Feira K, né, que nós sempre estamos presentes. Por exemplo. A Interpac. E aí, só para explicar para quem não é do ramo, Feira K é a maior feira de plásticos do mundo, a Interpac é a maior feira de embalagens do mundo, né? Então, nessa vocês já chegam, todo mundo já sabe quem que é a termotécnica. Quem é a termotécnica. Então, a gente chega para conversar e os fabricantes de equipamento, ou mesmo de materiais, né, ou de soluções, a gente fala na termotécnica, nós somos recebidos já com muito respeito, todo mundo sabe quem é a termotécnica, e nós conversamos com o mundo inteiro. E na cadeia posterior também, a gente sabe fazer as conexões, né? A gente participa de uma aliança global, Star Alliance, e de recicladores de EPS. Então, todo o tempo, essas conexões são fundamentais, né? Mesmo se nós somos uma empresa nacional, mas ter essas conexões é fundamental para o nosso negócio. Então, eu já vou te perguntar uma coisa aqui. Viu, nessa linha, é impressionante como o mercado nos admira pelo esforço de trazer um produto num país continental, né, Albano? O esforço de ter iniciado muito antes de toda a política de resíduo sólido, né, no Brasil. E quando eles nos perguntam como foi que nós conseguimos avançar com essa logística e hoje chegarmos ao estágio que nós estamos, eles param para nos ouvir. Porque são anos dessa experiência e faz com que nós possamos garantir que um produto leve, mas tão rico de aplicações, né, com tantas soluções que nós ecologicamente entregamos, ambientalmente entregamos, estrategicamente suportamos negócios, é possível trazer e é possível reciclar. Então, quando a gente fala disso tudo, Albano traz aqui um aspecto fundamental nessa conexão, que é com o consumidor. Nós devíamos substituir as nossas lixeiras, nós devíamos substituir por contenedores para reciclagem, para destinar. Porque aí nós devíamos estar preparando a embalagem para reciclar. Né? De forma que a gente evitasse jogar na lixeira do lixo. A lixeira do lixo ela poderia ser cada vez mais diminuída e os contenedores de reciclado cada vez maiores. Para dar essa impressão que nós estamos cada vez mais sendo educados nas nossas casas para reduzir o lixo, porque nós temos o papel de voltar com aquilo que nós usamos para um novo ciclo de vida. Claro. Né? E quando você joga no lixo, é como se você enterrasse, e fisicamente você enterra, e ao enterrar você não dá uma vida nova ao material. Sim. Né?
Eu acho que até a palavra, né, das meninas da Ideia Circular, elas usam esse slogan que lixo é um erro de design, né? Só o ser humano tem essa palavra, né? Isso não me serve mais, então é lixo. Na natureza tudo se conecta, né? Mas isso requer esforço de inteligência, né? E aí, pegando o gancho que o Albano estava falando sobre construir redes, eu acho que tem um case super legal da termotécnica que eu vou trazer aqui, porque até uns 10, 15 anos atrás a gente falava de reciclagem de alguns plásticos, né? E a gente precisa dar nome aos bois, né? Plástico não é uma coisa só. Quando fala latinha de alumínio, a gente está falando de alumínio, a gente não está falando de sucata de ferro, são coisas diferentes. Então tem plásticos como o EPS, tem plásticos como o PET, cada um com seus desafios. E no final a gente tem um esforço de inovação para você agregar valor ao fim dessa jornada. Eu sou um autocrítico, né, da definição de embalagem clássica, que ela vai lá, a embalagem ela tem que transportar, ela tem que manter a integridade do produto que está lá dentro, ela tem que se comunicar, ela tem que ter uma boa experiência de uso, e aí acabou a definição e parece que para os designers não está. E depois? Né? O que vai acontecer com isso? Como é que eu falo com o consumidor se ele tem que ir para o container, se ele tem que lavar, não tem que lavar? A termotécnica, há uns 2 anos soube que vocês estavam num desenvolvimento que há 10 anos atrás os plásticos, não o isopor, o máximo que ele ia virar era um saco de lixo, né? Ou seja, era algo que você ia derreter o plástico, fazer um saco para enterrá-lo no final. Tem o conceito que se chama upcycling, que é você agregar valor, né? E aí vocês começaram a trabalhar toda uma questão de melhorar essa matéria-prima que teve o desafio de ser retornada para a fábrica, estudar o que fazer com isso, e aquele material que já uma vez carregou um refrigerador, ele veio, voltou, foi reprocessado e foi incorporado numa peça de engenharia que voltou a ser uma peça dentro do refrigerador. Ou seja, vocês conseguiram transformar em uma embalagem num material de engenharia que vai ficar por anos ali, cumprindo uma nova etapa. E eu queria, não sei se a gente vai conseguir captar aqui, mas algumas fases de como uma coisa mais bruta lá no passado, né, foi tomando ares de ciência dos materiais e você chegar no final a ter um material como você compra na indústria hoje, poder fazer produtos de alto valor agregado. No relatório de sustentabilidade vocês tem a palavra inovação planejada e vocês têm o nome técnica no nome da termotécnica. Como que acontece essa inovação planejada, que ela é a longo prazo? Eu vou jogar para os 3 para vocês falarem sobre isso. Regina, o desafio de planejar engenharia, né, de materiais, com cada característica, né? Eu acho que você pode dar uma ideia do que é o desafio de tornar nobre cada vez mais a utilização, né? Que é aquele exemplo aqui que o Iorio está nos trazendo. É o exemplo real, né, Nivaldo? Acho que assim, ele traduz na prática o que os valores da companhia falam, o que a nossa estratégia fala. Esse é um exemplo que ilustra muito bem, né? Eu acho que você pensou bem essa questão, Iorio. E tem muito esforço de engenharia, tem muito esforço de alianças, de rede, tem muita negociação. E ele também traduz a evolução, essa preocupação nossa com a evolução, né? Então, o upcycling é algo que a gente vem buscando, né? A gente vem buscando valorizar essa reciclagem. O produto final da nossa reciclagem, ele se chama repor. E repor para nós é um nome muito emblemático. É um R já, né? Entre reduzir, reciclar, reutilizar, o repor é um R. E o repor vem repor na natureza aquilo que um dia foi tirado dela. Então, eu sempre defendo muito, olha, enquanto tiver matéria e energia, nós temos que estar botando esforço em cima. Nós não podemos perder isso para a natureza, né? A gente não pode admitir que isso é um lixo. Então, a gente vive muito na prática. E esse caso aí, ele tem muito de economia circular na prática, porque a nossa grande parceira é a Unigel. A Unigel está na nossa cadeia anterior. Nós fazemos a própria matéria-prima. E quem nos fornece o material para fazer a matéria-prima é a Unigel. Então, a gente
faz o EPS, né? As pérolas que a gente chama, é o poliestireno expansível, e depois nós vamos para as nossas fábricas aí pelo Brasil afora, transformar. E a nossa grande razão de chegar no mercado são com as peças, ou para o mercado B2B, industrial, ou para o mercado de agro, né? Ou para o mercado de vacina, onde a gente atua. Essa é a nossa razão da existência. E depois a gente vai numa cadeia posterior, que é da logística reversa e da reciclagem, onde a gente se encontra de novo com a Unigel. E estamos fazendo isso acontecer. Então, o caso da geladeira, e aí a gente conta isso no relatório junto com a Electrolux, a gente pegou, sim, embalagens que um dia embalaram uma geladeira, trouxe para dentro de casa, reciclou, fez o repor dessa forma mais bruta. E aí o grande desafio de buscar tecnologia e chegar naquele material mais nobre, né? Num granulado de alta qualidade. E aí o que o Nivaldo fala, e o seu Albano também, de que a sociedade pode nos ajudar a fazer esse trabalho de forma mais nobre, né? De ter o quanto mais puro, melhor, né? Quanto mais limpo, melhor. Você pede mais rico essa né? cor mais escura, isso. Só aqui para trazer aquela cor mais branca, né, Regina? E o bege, né? Bege, o bege, ele traz um traço então, de pós-consumo ali. Eu onde vou ele falar se do bege, encontrou. uma coisa bem importante. Quando a gente fala de tripé de sustentabilidade, a gente fala lá que ele tem que ser economicamente viável, socialmente justo, ambientalmente correto, né? Mas tem um quarto pé que depois foi agregado, que é culturalmente aceitável, né? Tem um desafio na cultura de consumo que a gente foi educado a ver coisas hiper transparentes ou hiper brancas, né? E isso aqui nos passa uma ideia de que esse produto é bom. A própria Natura já falou assim, olha, se os clientes, a sociedade quiser que a gente faça embalagens de PET, elas não vão ser extremamente transparentes, elas vão ser levemente âmbar ou acinzentadas, né? E eu acho que essa cor bege aqui que vocês estão desenvolvendo, ela precisa ser, né? A sociedade precisa entender que para a gente poder utilizar o produto em mais produtos, essa parece ser a cor do século XXI, né? Da gente conseguir vencer essas barreiras culturais e colocar em mais produtos, resinas recicladas, que é o que vai puxar a economia circular de verdade, né? Não é por aí? É fato. E assim, esse bege, ele carrega um pouco da história do pós-consumo, né? Por onde ele se encontrou. Às vezes ele teve junto... É uma identidade, é o DNA, ele teve junto com outros materiais, a gente teve um esforço de separar nas usinas, mas ele é um material nobre e ele pode ganhar muita nobreza. Esse bege, ele está indo para as peças da geladeira, lá da Electrolux, vai para o interior. Então, só que daí ele já não é mais o EPS. No processo de reciclagem, ele ganha um novo nome, uma nova identidade, né? Aí ele é o PS, ele é o poliestireno, onde a Unigel é especialista. Então, veja, nós estamos fazendo economia circular em vários ciclos, né? Seja no começo da cadeia, no estireno, no poliestireno, né? E voltando para a Electrolux, fazendo economia circular para ela também como um cliente. E a termotécnica é assim, ela é conectada, trabalha junto com os clientes, sente essas necessidades e aí a gente vai vivendo a cultura, né? Se então nos nossos valores nós temos inovação de forma planejada, ou se nos nossos objetivos estratégicos nós temos a inovação empreendedora, esse é um case. E para fazer isso acontecer, a gente precisa de muito esforço, né? Esforço de engenharia, de inovação, de tentativa, erro, de busca de tecnologia. Agora mesmo a gente está estudando novas tecnologias com fornecedores, parceiros internacionais e essa rede, né? E muita quebra de paradigma, Iório, aquilo que você fala da comunicação, né? Mesmo o preto ele carrega também um preconceito com ele. Porque quando as pessoas olham um material preto, reciclado, isso é sinônimo de baixa qualidade. Alguma coisa a mais tem ali, né? E nem sempre é verdade. Tá tentando disfarçar contaminação, né? Eu queria trazer um assunto. Segundo a ONU, né, nós estamos vivendo uma tríplice crise global. A primeira dela tem a ver com as mudanças climáticas, né? Então tem uma resposta imediata e o mundo está procurando a descarbonização, carros elétricos, fontes renováveis e por aí vai. A outra tem a ver com a poluição química, né? Tem a ver com o descarte,
como a gente tem feito no planeta. Então, ela tem uma resposta que é o movimento circular, então, de como é que a gente vai conectar todas essas histórias, né? E aí, nessa primeiro desafio da descarbonização, as empresas, de acordo, né, seguindo o Acordo de Paris, fizeram seus compromissos, né? Então, a gente tem lá uma Apple que entre 2025 e 2030 ela falou assim, eu vou ser carbono neutro, né? Que isso é lógico, acho que agora todos estão esperando que para dentro de casa você resolva seus problemas e depois a gente pode, né, aqui no relatório, vocês falam de utilização de biomassa, de todo o esforço dentro das fábricas para reduzir a pegada de carbono que vocês já reduziram em 90%, né, nessa jornada. Mas aí, nesse século XXI, todos vão ter esse desafio de baixar a sua pegada de carbono. Muito da pegada de carbono é na fábrica, é lá na extração, mas o maior desafio vai estar na distribuição, né? No consumo, no retorno desse material. E aí é que eu enxergo, né, que vocês não só estão fazendo o dever de casa, mas vocês começam a ser solução também, né, para os clientes, né, produtor de frutas, da linha branca, para a linha farmacêutica, para o agro. Então, vocês entram como soluções porque os clientes também estão nessa agenda, né? E mais do que só a Apple, por exemplo, ela vai resolver os problemas dela, mas ela não vai resolver os meus problemas como cidadão. Ela não vai reduzir a minha pegada de carbono, né? Mas vocês vão entrar nesse jogo para reduzir pegadas de carbono e circularidade dos clientes de vocês, né? Que é isso, entrar como solução de economia circular. Vocês enxergam, né, a responsabilidade da termotécnica nesse século XXI? Então, Iório, no último ano, nós temos trabalhado muito forte essa mensuração também, essa avaliação, a ponto de que nós, juntamente com a KLM e Air France, participamos de um programa de consumo sustentável de combustível. É um programa dessas duas companhias em que eles identificaram que pela leveza do nosso produto, nós somos, por exemplo, 30% mais leve do que o cartão, isso diminui a pegada de carbono, o consumo de combustível. Esse programa identifica no EPS, além do shelf life, que o cliente está reduzindo esse desperdício, o transporte hoje sendo uma pegada menor de carbono com o uso do nosso material. O que é que isso representa? No final, o programa ele bonifica o uso da nossa embalagem porque consome menos combustível. E ajuda a KLM Air France na solução e na redução do consumo de combustível nas suas rotas. Isso faz com que nós fôssemos chamados como uma solução sustentável na pegada de carbono para a companhia aérea. Fazendo com que, por exemplo, Regina, os nossos clientes aqui, que vão para a Europa, para a Ásia, para outros lugares do mundo, possam contribuir para a redução da pegada de carbono, menor consumo de combustível das companhias aéreas que são transportados as frutas, legumes e verduras. O bacana disso é que ali a gente conseguiu, de fato, um endosso de uma empresa terceira, endossando isso, de que isso de fato acontece, e nós fazemos parte dessa cadeia. E isso é uma coisa que a gente está agora tentando levar também para os outros clientes todos, principalmente aqui no Brasil, o e-commerce, isso vai acontecer do mesmo jeito. E nós estamos aí, né, como o Nivaldo falou, tentando agora mensurar, como é que nós vamos mensurar isso? Quando é que a gente vai reduzir o frete trazendo da zona de produção de frutas, que é o Nordeste, lá a região do Vale do São Francisco, para São Paulo? A gente fez um estudo, né, seu Albano? Justamente. Com a consultoria Grindomos, a gente quantificou. Lá de Petrolina até São Paulo, rodoviário.
E isso reduz em torno de 10%, mais ou menos, as emissões, a pegada. E fizemos o aéreo também. São Paulo, Lisboa, Lisboa. né? Também fizemos esse estudo, né? Então, isso é uma quantificação da redução. Nem todos os clientes ainda, eles perceberam, eles estão demandando isso, principalmente no mercado do agro. No mercado técnico, nós já temos demanda específica de alguns clientes. Nós participamos de uma plataforma global do CDP, Carbon Disclosure Project, a termotécnica, desde 2019, está lá relatando as suas emissões. É um relatório extremamente técnico, são poucas empresas no Brasil que fazem esse relato, né? E a termotécnica é uma delas. Então, a gente tem lá uma evolução, o nosso ano base é 2012, por isso que nós fizemos um grande esforço dentro de casa, reduzimos aí as emissões chamadas de emissão direta, energia que a gente gera, que daí é da biomassa, em torno de 91%. Todas as nossas caldeiras principais nas fábricas operam com biomassa e com contextos locais. Por exemplo, Manaus, que é uma fábrica que nos preocupa muito por causa da floresta, lá nós geramos energia a partir de pallets. Pallets, quando chegam no final de vida, então eles se tornam energia nas nossas caldeiras. Nova destinação, né? Exatamente. E a gente assegura que não tem nenhum risco lá, através desse gerenciamento, de uso de uma madeira que venha de forma clandestina, ilegal, etc. Né? E a mesma coisa, energia. A gente fez um grande esforço de energia. Nós migramos para o Mercado Livre, nós compramos energia só de fonte renovável. Então, dentro de casa, nós fizemos uma tarefa. E como você bem falou, agora a gente está focado em como contribuir com os nossos clientes, como ajudar os nossos clientes a reduzir essa pegada de carbono. E eu acho que a termotécnica tem muito a contribuir nesse sentido. Nossas soluções podem ajudar de fato. Eu tenho certeza que se mediu que o transporte de Petrolina até aqui tem uma menor pegada e um voo até Lisboa tem menor consumo, provavelmente o Elon Musk logo vai falar com vocês que para levar coisas para Marte vai ter que ser de isopor, né? Porque vai ser a solução técnica, né? E seria ótimo, sabe por quê, Iório? Porque daí a gente faz um projeto customizado para ele. Exato. Aproveitando ao máximo o espaço. EPS. A gente aproveita ao máximo o espaço, porque é isso que a gente faz, né? Quando a gente projeta uma embalagem, isso que o Nivaldo falava ali no começo, né? E que você mesmo se admirou. Poxa, aqui tem uma embalagem para cada tipo de fruta? Sim. Por quê? Porque a gente não faz só conservadora, né? Ela tem múltiplos propósitos. Não é uma solução, né? Inclusive, se você falar que é uma caixa, nos ofende. É uma conservadora, né? Porque a gente consegue otimizar espaço, nós vamos pensar na paletização, a paletização também de uma forma a otimizar, e a mesma coisa com os eletrodomésticos, né? Com a linha branca. E quando você falou, eu fiquei pensando até na minha infância, sabe, Nivaldo? Porque eu vi quando meus pais compraram uma geladeira que ela veio com estrado de madeira, chamaram os vizinhos, todo mundo para carregar. Chamava uma equipe para desmontar, era isso? E aquilo veio assim no estrado de madeira, cheio de papelão, de plástico, e era pesado. Não, e eu acho que o EPS assim abriu uma outra possibilidade de... Sabe que tudo isso que você acabou de falar, que tem a ver de novo com a parte do nome técnica, né, que está na termotécnica, nas aulas eu pergunto para os alunos o que eles acham que é ecodesign, né? Porque a gente está nessa história, nessa pegada de se a embalagem for de grama, ela tem um ecodesign, né? E na verdade, ecodesign ele é extremamente técnico, né? Paletização, menor espaço, conservação, são todas as etapas da jornada daquilo que vai ser transportado, que é o que vocês utilizam em engenharia, né? Eu já vi os desenhos incríveis ali, fazendo quantos mamões cabem aqui, né? Quando nós chegamos, né, Regina Albano, no Vale do São Francisco, para entregar uma funcionalidade e a preservação, redução de desperdício, o nosso design precisou de chamar um técnico de refrigeração para medir o fluxo de ar no pallet, de forma que nós saímos de 12 horas de tempo para resfriar um pallet para 9 horas. As aberturas, né, no projeto da embalagem, onde passa ar, fluxo, tudo muito bem pensado, tem todo um equilíbrio. Esse ecodesign, ou seja,
ele vai além do material, ele entra na cadeia do design, ele avalia o consumo de recursos, ele traz uma funcionalidade nova, ele traz a possibilidade de você, Regina, economizar no consumo de energia, né? E isso faz com que, por exemplo, nós acabamos de lançar uma marca GoPack, onde nós tínhamos uma embalagem que servia para bebidas, especialmente, ela está sendo aplicada com muito sucesso no vinho, aonde existia uma embalagem para um tipo de garrafa. E, Albano, nós conseguimos racionalizar o design de tal forma, né, Regina, que essa mesma embalagem ela pode transportar e proteger de uma gama de design e de formatos de garrafas. Ou seja, para o nosso cliente houve uma racionalização do número de embalagens. E faz com que hoje as companhias aéreas, que tinha muita quebras, e cada vez que quebrava um líquido, você tem que parar a aeronave e reprogramar e limpar. Hoje, essa embalagem é zero de quebra. Ou seja, o nosso cliente tem a segurança de mandar, e muitas vezes, né, a gente ouvia dizer que o cliente dele estava esperando um vinho para comemorar uma data. E aí se frustrava porque Albano acabava quebrando a garrafa no caminho. Nessa questão do design também, e eu brincava ali com o tema da geladeira, no estrado de madeira, eu acho que quando a gente introduziu aí o conceito da embalagem, né, com o shrink e o isopor, teve tanto sucesso, essa questão de fazer um maior empilhamento, porque o isopor, assim, ele sozinho ele é muito frágil, ele se quebra muito fácil, mas quando ele é adequadamente projetado, ele se torna gigante, porque ele protege muito contra choque, vibração, etc. Isso permitiu, em termos de ecodesign, uma outra otimização. Os refrigeradores começaram a ficar cada vez mais leve, né? Coisa que antes tinha que colocar a madeira e todos os outros aparatos para proteger. E assim você foi, né? Claro, os nossos clientes foram projetando com muito mais leveza. Hoje uma geladeira pesa muito menos do que ela pesava 10 anos atrás, do que ela pesava 20 a 30 anos. Né? Então, a embalagem ela também foi dando segurança para que se otimizasse o projeto do produto e evitasse perdas no final da cadeia. E pegando o conceito também de ecodesign, a gente também foi evoluindo o conceito dentro da empresa, quando a gente desenvolve uma solução dessas, de minimizar também a quantidade de produtos eventualmente agregados que você necessita para dar resistência. Quando a gente começou desenvolvendo caixas conservadoras para frutas, a gente não tinha ainda a segurança tal de que ia aguentar um empilhamento. Então, a solução, naquele momento, a gente estava, imagina, nos cantos das caixas, a gente ia colocar um pino... Botar estrutura ali. Um pino, madeira, plástico, aí tentamos ver se podia ser de repor, para dar estrutura. Mas aquilo não é um ecodesign. Como é que eu vou reciclar aquilo depois? Como é que eu vou tirar aquele material? E aí o nosso pessoal, usando conceitos de engenharia, de fato, começou a trabalhar naquele material, então, aumentando um pouquinho, eventualmente, a densidade, ou mudando um pouco a forma geométrica. Nós eliminamos completamente isso daí. Um outro caminho também que nós adotamos e que a gente procura convencer também o cliente é ele utilizar, não para comunicar, não pintar no EPS, porque depois esse EPS pintado é um contaminante, pensando no ecodesign, vai complicar a reciclagem. Então a gente também sugere que se coloque um rótulo que é facilmente retirável. Tal, que comunica o que ele precisa, absolutamente tudo, mas que é fácil depois. Então a gente está sempre pensando no
pós-consumo, no pós-uso. Como é que isso vai depois facilitar para isso voltar para dar então uma nova uso, para, no caso da nossa circularidade, para esse produto não vir contaminado, para ele vir o mais limpo possível. Então isso já nasce dentro da termotécnica. Perfeito, Albano. Tem um dado do Conselho Global de Design que diz que 80% do impacto socioambiental acontece no momento do design. Na hora que você senta e concebe alguma coisa para o mundo, essa história de pensar não pode pintar, tem que ser algo removível, não pode ter multimaterial, ele tem que ser facilmente desmontável. Então, vocês já incorporaram, né, essa história no momento de desenhar, né, a solução, você precisa pensar em tudo isso. Eu vou te trazer uma pergunta agora. Nós estamos carecendo de visão, né, para onde que o mundo vai. E eu acho que a termotécnica ela foi pioneira em muitas coisas lá atrás, né? Já quando começou a falar de reciclagem de isopor, quando ninguém estava falando, depois o desenvolvimento de materiais já antevendo o upcycling, né? E a gente acabou de falar um pouco, olhando no espelho retrovisor, quanto trabalho deu trabalhar em rede, né? Vocês, no final, teriam uma rede de quase 300 cooperativas no universo de 2.000, né, no Brasil. É um grande logro de fazer esse trabalho de formiguinha para ver como é que volta, qual que é a melhor maneira, como é que viabiliza, né? Nós estamos entrando agora em desafios grandes, né, onde os R's como reuso, reciclagem, redução, né, repensar, né, eles vão ser as grandes palavras que vão nortear a economia circular. Você, como olhando para frente, para mais 62 anos de termotécnica, qual que você acha que são os grandes desafios que vocês vão continuar trabalhando para que no próximo relatório de sustentabilidade coloque mais aquela foto formando esse filme dessa jornada aí da termotécnica? Putz, Iorio, essa é uma pergunta complicada, porque por mais que a gente esteja tentando olhar para frente, o que vai ser, todas as feiras aonde a gente vai, a gente busca o que está se inventando, o que tem, que alternativas, que outros produtos, será que não está aparecendo uma coisa que está passando desapercebida? Mas infelizmente nós ainda estamos num passo como sociedade muito atrás. Nós ainda estamos discutindo ainda, né, Nivaldo, materiais. Ainda tem um estigma em cima do plástico e do isopor que é monstruoso e é um estigma falso, sabe? A maioria dessas pessoas que divulga isso, que comunica isso, não foi a fundo estudar o real impacto daquilo. Tem um discurso fácil, tem um discurso preconceituoso, raso, sabe? O plástico, de uma maneira geral, é um material leve, é um material, então, que ele não foi feito para se decompor na natureza, esse negócio de biodegradável, não foi feito para isso. Ele foi feito para uma solução específica, para tratar um problema específico da melhor maneira e mais eficiente possível. Que resolve outros problemas, né? Sim, mas e daí depois desse pouso, nós como cidadão, nós temos que levar no local adequado para continuar essa vida útil dele e fazer essa jornada dele. Então, quando a gente pensa lá na frente, infelizmente nós ainda temos um caminho tão longo para fazer de comunicação desse preconceito. Nós temos que tirar esse preconceito. Eu vou duas palavras que eu, como acadêmico do marketing e de engenharia de materiais, são meus dois principais inimigos. Eu já deixo claro na primeira aula que, assim, a minha missão é, primeiro, combater o folclore ambiental, aquilo que todo mundo acha que sabe sobre alguma coisa, mas não tem base científica para isso, né? E vocês geram dados, enfim, tem que medir mesmo. E o outro que, infelizmente, nessa guerra de materiais que você citou, numa pesquisa que o Google fez com mais de 1.000 executivos no mundo,
63% deles falaram assim, a minha empresa comete algum tipo de greenwashing, né? Então eu falo coisas que não realmente são verdades, não tenho como comprovar, mas eu sei que se eu falar isso vai causar um efeito. Então folclore ambiental e greenwashing, eles precisam ser trabalhados com a comunicação, mas isso sem dúvida, né? E vamos dizer que a gente resolva essa questão, né? O que mais a gente vai continuar trabalhando dentro da termotécnica? Não, nós não paramos de tentar achar novas soluções, novas aplicações, mercados novos. Estamos diuturnamente buscando novos mercados, né, Nivaldo? Seja novas frutas, sejam novos segmentos onde nós não estamos ainda. Tem um mercado potencial monstruoso, que é o mercado aqui da nossa região, mercado moveleiro. Que usa muito pouco nas suas soluções. Nós temos uma solução fantástica para um cliente específico, para acondicionamento de móveis desmontados para exportação, trazendo eficiência no transporte e tudo mais. A gente não para de buscar sempre mais eficiência nas nossas fábricas, redução de consumo, tanto que seja de água, de insumos, de tudo mais, de energia. Quer dizer, isso a gente não para, e uma preocupação sempre, desde o início também com as pessoas. Quer dizer, a gente não consegue nada sem as pessoas, são elas que fazem a diferença, e a gente busca sempre ter também um ambiente onde elas possam realizar aquilo com satisfação, com felicidade, onde tem um ambiente onde elas tenham desafios, sem dúvida nenhuma, mas que façam isso com alegria, com satisfação, e é isso que vem fazendo e vem motivando realmente a gente a continuar nessa batalha, dando desafios cada dia para cada um, né? Regina, Nivaldo, Bota, infelizmente a barra cada vez sobe mais e nós temos que correr atrás disso, mas a empresa continua e, se Deus quiser, nessa pegada de ser uma empresa de classe mundial, onde as pessoas tenham prazer e orgulho de trabalhar. Eu sou testemunha de que esse sentimento, em todos os pontos de contato que eu tive com a termotécnica, essa sensação de família, essa sensação de pessoas que se sentem parte do propósito do todo, acontece. Eu não sei se acho que a gente passou por tantos assuntos tão, né, interessantes aqui, legais, que precisam ser contados. Tem alguma coisa que eu esqueci de falar disso, Regina, Nivaldo, Albano, dessa jornada desse ano? Olha, Iori, eu acho que quando a gente começou ali a falar, contar um pouco da história, né, de que escrevemos o primeiro relatório e que a gente nunca tinha sido reconhecido, eu acho que, olhando para trás, a gente conseguiu várias conquistas. E eu confesso que eu fiquei muito emocionada e satisfeita quando, por 4 vezes, nós fomos guia exame de sustentabilidade. Talvez pouca gente saiba disso ou lembre disso, mas foi um grande marco, não só estar no Guia Exame, mas por 2 anos nós fomos a indústria química considerada mais sustentável do Brasil. Então, eu acho que a gente conseguiu aquele desafio de, poxa, nunca fomos reconhecidos, ninguém sabe disso, né? O somatório das nossas iniciativas trouxe um reconhecimento que é muito relevante. Em 2018, nós fomos considerados pequena e média empresa mais sustentável do Brasil. Foi ainda uma menção especial. Isso foi muito bacana, né? É um marco, mas assim, quando você nos pergunta, e agora? E o futuro, né? Porque isso fica no passado, ok? Foi legal, bacana. Mas daqui para frente, todo dia a gente tem essa chance, essa necessidade de pensar, de planejar, né? Da visão. Então, em termos de visão, eu vejo assim, o seu Albano fala e a nossa visão é muito legal, né? Eu curto muito a nossa visão, eu acho que ela ainda é muito atual, que é ser uma empresa de classe mundial, né, Nivaldo? Onde as pessoas têm prazer e orgulho. Muitas vezes à frente do seu tempo. Sim, e sim. tem um muito. custo, né?
bastante alto. O pioneiro é o primeiro a tomar flechada, né? E nós somos pioneiros em muitas coisas e vamos continuar sendo. Então, assim, acho que nosso grande desafio é desmistificar aí o folclore, né? O greenwashing. Nós temos as nossas escolhas, às vezes nós temos as nossas discussões estratégicas e eu sou muito a pessoa do não, porque os dois são muito inovadores, são muito criativos e eles vêm, não, porque estão fazendo isso, porque o biodegradável... E eu digo, não. E eles ficam doidos comigo, eu acho. Os dois digo, do ar não. você traz para a terra e fala assim, não. Eu digo, não, essa não é a melhor alternativa, essa não é a solução, né? E nós temos posicionamento. O tema do biodegradável. Não, isso não funciona para o plástico. Eu não quero falar de microplástico. A nossa opção tecnológica é pela reciclagem. E nós estamos sofisticando cada vez mais. Então, assim, vai continuar estando, acho que na pauta número 1, a desmistificação da comunicação, do preconceito, do folclore, das discussões emocionais. E isso demanda muita energia, muita inteligência, muito exemplo, porque eu acho que a gente vai para as discussões com os exemplos. E nós vamos ter mais exemplos concretos, reais, significativos, né, recorrentes, não vão ser iniciativas isoladas. É recorrência, né? Com a economia circular, com o caso do Repor, nós estamos gerando recorrência e algo que está acontecendo agora em 2023, a gente está escalando. A gente está escalando, a gente está melhorando a qualidade, a nossa estratégia está dando certo. Então a gente vai crescer muito, muito. A gente vai melhorar ainda mais, nós vamos conseguir outras aplicações, outros mercados, né? E que vão ser muito representativos. E eu digo assim, Iório, se não for com plástico, vai ser com o quê? Vai ser com o quê? Vai ser com vidro? Né? Que aí, ok, joga no mar e afunda, ninguém vê? O e a gente tem boia. que sair da discussão do que vai ser, é como vai ser, né? E a entrega da medição, sim, entre todas as soluções, qual foi a melhor e como que a gente pode medir isso, né? E aí a gente para de discutir se é disso ou se é daquilo, qual foi a melhor solução, né? Sensacional. Eu trago uma reflexão no mundo dos plásticos, que é o desafio de você reutilizar o plástico. E preparar o plástico cada vez mais para que ele seja uma matéria nobre. Quando nós estamos reciclando, e a história, né, vai nos comprovando isso, e cada vez nós estamos agregando esse valor para o reciclado, o grande desafio é cada vez mais conteúdo de reciclado junto com matérias-primas virgens. Essa jornada é uma jornada da sociedade, em que nós, como indústria, já dispomos das tecnologias e precisamos de todo o esforço coletivo para cada vez mais esse material chegar em condições que ele seja nobre. Então, quando o plástico, nas suas soluções, quando a gente sai da discussão do material e a gente vem para a solução de problemas, funcionalidades muito mais complexas, porque a vida na sociedade e a vida urbana, ela traz uma característica de consumo particular, aonde nós temos que entregar num tamanho de consumo de tal forma que as pessoas possam dispor do melhor de cada produto, e a embalagem passa a ser um elemento que possibilita viabiliza essa forma da sociedade consumir, e a partir dessa consciência de que ela cumpriu o seu papel, ela possa receber o mesmo cuidado de que ela levou o produto. Agora eu tenho que ter o cuidado com a embalagem também. Então, o grande desafio é a gente tirar essa discussão do material e entendermos que cada um tem o seu valor e possa contribuir para reduzir as perdas e possa entregar segurança alimentar ou um produto que foi produzido com toda uma escala de produção, com tanta complexidade de engenharia, que ele possa chegar na tua casa do jeito que ele saiu da linha de produção dos nossos clientes. Por sua vez, a nossa cabeça como técnico,
é sempre olhar uma complexidade maior do que o isopor, por exemplo. Hoje, a nossa solução, ela, na cadeia dos fármacos, nós temos que agregar, por exemplo, um elemento refrigerante para garantir conosco uma longevidade desse elemento de frio, dentro de uma determinada faixa de temperatura, para que garanta a vida desse elemento que nós estamos protegendo. Então, a complexidade da embalagem com tecnologias que são oriundas de outras indústrias que já resolveram determinados problemas, elas passam a vir nessa técnica e nessas conexões da engenharia e da inovação aberta, um complexo de tecnologias já aplicado em outras indústrias, de forma que a gente traga para essa solução de embalagem o melhor de cada tecnologia para que a gente possa entregar aquilo que o consumidor precisa, aquilo que as indústrias nas suas estratégias de mercado, de produto, de cliente possam alcançar nos seus mercados. E nesse sentido de inovação, a gente está realmente procurando transformar as nossas soluções numa solução que seja ativa, e aí nós buscamos soluções de nanotecnologia, parcerias com outras coisas que a gente possa agregar e que seja inteligente. Sabe, e aí o EPS já tá pronto para isso, para a hora que a gente precisar interligar isso com rastreabilidade, com medidores de temperatura, ter isso. Quer dizer, nós estamos prontos e nós estamos sempre olhando isso. Como o Nivaldo falou, inovação aberta, a gente também está sempre nas universidades, nos startups, lá fora, nos clientes, até outros fabricantes em outros países que estão com um produto. Olha, esse cara está fazendo um negócio bacana. Vamos lá ver como é que é, o que eles estão fazendo, como é que a gente pode trocar informações, trocar tecnologias de alguma forma. Quer dizer, para nunca parar e nunca fazer sozinho. A gente sabe que isso cada vez mais é colaborativo, essa inovação acontece no mundo inteiro e hoje com essa integração é ecossistêmica e nós temos que fazer parte disso. O Nivaldo sempre faz com as ligações, network, como é que você fala? Sempre com as conexões. Ele fala ligar os dots. Connecting dots, né? Conectar pontos. E networking é uma coisa de você fazer rede, mas esses dias eu ouvi o netweaving, que é você costurar esses pontos, né? E fazer com que no final isso aconteça, né? A gente sabe que uma das grandes desafios é você criar os relacionamentos de tal forma que você possa entender essas complexidades de cada negócio. E a embalagem é interessante porque ela está permeada em vários negócios, né? Isso te obriga como organização a entender cadeias produtivas diversas. E isso é um desafio para a inovação, isso é um desafio para os processos internos, onde cada mercado, para entregar a proposta de valor, os nossos processos internos estão ajustados, porque cada negócio entrega um valor. Para poder você ter essa sustentabilidade econômica no teu negócio. Faz com que a empresa também ela esteja aberta a processos dinâmicos destinados à realidade de atendimento de cadeias complexas diversas. Então você veja que o nosso funcionário hoje ele tem que estar preparado para entender os negócios dos nossos clientes e muitas vezes dos clientes dos nossos clientes. Então, essa capacidade desse ambiente, como diz Albano, de ser aberto a essa complexidade, faz com que a termotécnica se posicione de uma maneira que ela é uma empresa inovadora. Porque sem esse ambiente, é impossível fazer inovação. Porque a inovação, ela se redesenha a cada medida de negócios que você cria. E a gente costuma até dizer que cada hora na nossa empresa tem um bebê. Né? Tá chegando o bebê aí, ou seja, é um negócio novo, precisa ser cuidado, precisa ser entendido.
E essas expressões comunicam muito bem como os nossos negócios estão surgindo. Participam. E são cuidados de maneiras diversas pelo seu estágio de desenvolvimento. Isso precisa de time para fazer isso. E é impressionante como a gente precisa conhecer o negócio do cliente. Quando nós decidimos... Quando é que foi entrar no mercado agro, Nivaldo? Foi em 2000 e... Acho que em 2010 começaram 2010. os experimentos, né? 2012 a fábrica em Petrolina. Chega Nivaldo na minha mesa, bota, mano, pá, estive aqui numa região, ele gosta muito de esses cuidados com a terra e coisa. Pô, nós vamos ter que embolar uma embalagem para banana. Eu olhei para ele, pô, Nivaldo, banana, nós vamos embalar banana, pô, mas que é isso, tal. Começou ali essa coisa, porque eu brincava até, infelizmente, tem um dizer no Brasil que vai ser preço de banana, quer dizer, não valorizam o produto, o próprio produtor não valoriza o que tem, mas daí nós começamos a analisar esse mercado de frutas, aí identificamos, é um baita de um estudo de mercado, onde é que está, que frutas que tem, identificamos que na região do Vale do São Francisco tem um grande potencial com plantação de uva, aí, então, lá vai ser uma fábrica simples, tranquila, meia dúzia de máquinas, 10 pessoas, nós vamos tomar dois produtos, nós vamos ali produzir, por quê? Era só uma caixa na época, era uma caixa ou de 8 quilos ou de... Eram 2 caixas. Não era uma conservadora, uma caixa. Não, já está me ofendendo. Não, na época, desculpa, na época era uma caixa. Era mais simples a Era visão. uma caixa, sabe? Que a gente estava pensando em substituir o que tinha lá, um papel cartão e tal, e só quando nós falamos, vamos mudar a fábrica lá. Santa ingenuidade de nossa parte. Primeiro que não era uma caixa, era uma conservadora. Segundo que cada produto desses, quer seja uva, quer seja manga, quer seja... Cada uma dessas culturas tem a sua característica. De quando é que colhe, quanto de umidade tem que ter, se tem que refrigerar, se não tem que refrigerar, se pode empilhar, não pode empilhar. E aí nós começamos... Não, daí vou fazer mais uma conservadora, mas um tamanho um pouquinho menor, um pouquinho maior. Hoje nós temos... Quanto lá? Me ajuda, Regina? Deve ter uns... Deve ter uns 12 itens, assim, que rodam o tempo inteiro na fábrica, né? Se bobear, por tem baixo. mais. Mas que são, assim, aprendemos... os da parada de sucesso lá, eu acho que é mais ou menos isso, mas os daí nós runners. aprendeu lá que, meu Deus, nós temos que ter um especialista aqui dentro para cada cultura. E a gente foi aprendendo. Um agrônomo aqui dentro. A gente teve um agrônomo no começo do projeto, na equipe. E uma coisa que me surpreende até hoje. Eu fico até frustrado. Quando a gente fala em limão, o que vem na sua cabeça? Aquele nosso limãozinho Tahiti, lisinho, bonitinho, quanto mais brilhante, melhor. Quase encerado. Mais verde, melhor. Aquele que você... É difícil de cortar de tanto suco que aquilo tem. Nossa, já fiquei pensando na caipirinha aqui. Eu também. Não, isso pra mim era limão. Albano, nós vamos entrar no mercado de limão. Vamos, onde é que... Não, primeiro que o mercado de limão não tá onde a gente tem a fábrica. O mercado de limão está no Bahia, Minas, São Paulo, onde nós não temos fábrica. Começa por aí. Já errei a fruta. Segundo, que foi a maior frustração pessoal que eu tive, que o limão que é exportado não é esse nosso limão, que é um limão brasileiro, Tahiti. É um limão mais ou menos desse tamanho assim, com uma casca grossa, verde e sem suco. Uau! Não, mas como é que pode isso? Aí a gente... Por isso que eu digo que você tem que conhecer cada cultura. Porque lá no exterior eles usam a casca do limão. Uau! Para fazer os vários insumos que eles usam lá e tal. E não o suco. Tanto é que a gente tem uma discussão até na Abrafrutas, né? Que a gente tem... nós temos que desenvolver o limão brasileiro. Esses caras têm que aprender
a tomar suco Caipirinha. e caipirinha. Mas eu só quero chegar nisso porque o que a gente tem que entender quando a gente fala num primeiro momento no limão, que ele te vem na cabeça, e o limão que é exportado é diferente. Cada uma dessas frutas tem uma característica diferente, uma tem demanda um tamanho cultural, diferente, inclusive, você está falando. Tem uma demanda cultural, demanda sazonal diferente. Quer dizer, então, como é que você entrega a qualidade, o valor que o cliente quer, muda. Sabe, você tem que entender ele. Nós temos uma caixa que seria o nosso conservadora padrão. Mas daí nós resolvemos, sei lá, entrar no mercado avocado. Aí a altura já tem que ser um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa. Já é... Mais um SKU para a fábrica. E aí o sonho é grande com o cliente, são tantas soluções. E o seu Albano falou, 2010, né? Eu cheguei em 2012. Não, é uma fábrica simples. Eu já ia dizer, não existe nada simples. Para nós não tem nada simples, não existe fábrica simples. Se é simples, não é para nós, é isso? Aí, Iório, eu já chego dizendo, não tem fábrica simples. Como assim simples? Não, põe lá uma máquina. Eu falei, calma, uma máquina não é uma TV que liga numa tomada. Aqui nós temos utilidades, aqui é assim, aqui é assim. Não, Regina, não. Aqui é assim porque tem segurança, porque tem isso, porque tem aquilo, porque não sei o quê. Aí vamos botar mais um SKU. É mais um SKU, é mais uma sofisticação. Mas aí a gente vai, né? A gente faz um equilíbrio e sempre pensando de uma forma muito racional, né? Pensando nos nossos stakeholders, na verdade, como é que a gente atende o cliente, o mercado, né? Como é que a gente dá essa adequação aos funcionários, aos colaboradores, né? Como é que a gente chega nos resultados, como é que a gente protege o meio ambiente, faz todo um equilíbrio para chegar nos nossos objetivos. E o objetivo maior, obviamente, que é vender e tal, mas é trazer agregar valor para o cliente, né? Entregar isso que atenda para ele. Só que nós estamos também diversificando esse hall de clientes. E eles estão ficando em localidades assim que não necessariamente são as melhores para nós atendermos. Porque o EPS, o isopor, é muito leve. O que o nosso pessoal tem desenvolvido de soluções engenhosas para você poder suprir essa deficiência, quer dizer, essa logística em pontos mais longe, com stock points, com... Sim, várias soluções, né? Para a gente chegar no além fronteiras. Além fronteiras, quer dizer, como é que a gente faz? Para ter uma unidade aqui que eu tenho que otimizar os equipamentos aqui, porque não adianta... se isso aqui não tiver 100% utilizado, não tá eficiente. Mas a gente tem que atender uma demanda longe. Então, nós estamos aí, realmente, os desafios, você perguntou os desafios futuros, esse é um grande desafio que nós temos, como atender esses novos mercados, como nós chamamos, além fronteiras, num país de dimensões continentais como é o Brasil. Os nossos exemplos de referências que nós temos, a maioria são europeus, mas quando a gente fala em Holanda, são países minúsculos, sabe? Quer dizer, estados brasileiros até menores. Menor, sabe? Então, resolver isso num país de dimensões continentais, sem a infraestrutura adequada. Se você pensar onde que estão sendo produzidos vários produtos e frutas, as melhores regiões, para chegar lá é um desafio hercúleo. Para tirar essa mercadoria de lá também, nós temos esse desafio com soja, que é o que o Brasil mais exporta. Nós não temos infraestrutura adequada, imagina no resto dos produtos. Então, é um desafio realmente constante que a gente vem buscando fazer esse atendimento além fronteiras de uma maneira que seja economicamente viável, tecnicamente eficiente. É muito complexo, sabe? E garantir o atendimento, que eu acho que é algo crítico assim, para a termotécnica, a gente leva isso muito a sério, né? Seja no atendimento dos clientes mais B2B, da linha industrial, muitas vezes a gente atende just in time. Nós temos a janela para chegar, o caminhão tem que chegar naquela janela, né? É muito Isso duro. se reflete no relatório aqui, nos índices de satisfação dos clientes de vocês, né? Sim.
Então, esse atendimento com eficiência operacional, né? Zero parada de linhas, porque o cliente é uma linha de montagem, você não pode parar, se parar, é multa, etc. e tal. E a mesma coisa no agro, né? Você não pode atrasar. Ali pode ter uma perda de frutas, pode ter um problema para o agricultor. Então, nós somos muito responsáveis nesse aspecto. Rogério, não é nem o atrasar. Outra coisa que a gente aprendeu também. Não, a gente tem lá, está entregando. O agricultor olha para cima, vai chover. Vai chover hoje. Eu preciso da embalagem hoje, não é amanhã. Eu preciso agora. Agora, porque se uma uva, se chover e pegar... Se chover não tiver onde acondicionar, eu perco a colheita. Ela perde a colheita, sabe? Mas são coisas que a gente... Proféticas quase ali no planejamento. Que num dado momento a gente nem imaginava que fosse ser desafios e nós tivemos que trazer soluções para isso. Nós estamos entrando já há algum tempo, Nivaldo, nossas conversas vêm, a gente fala de e-commerce. Nós vamos entrar no e-commerce, e-commerce. Bom, mas as nossas embalagens já estão preparadas para o e-commerce. Nossos grandes clientes já... Não, nós temos que entrar no e-commerce, naquele lá para entregar lá no Mercado Livre, no Shopee, no seu... Nós temos que... Marketplace. Nivaldo, como é que nós vamos entregar o nosso material? E aí, novamente, nós temos algumas referências... na Europa, que tem um grande parceiro nosso lá que entrega muito para esse tipo de coisa, mas numa Alemanha. Uhum. Quer dizer, que numa Alemanha... É quase que um protótipo ali, né? E como é que nós vamos entregar isso? Nivaldo, não vai dar. Surgiu o GoPack. Essa embalagem universal para bebidas. É uma embalagem que vai embalar vinho, champanhe, vinho Bordeaux, vinho Merlot, cachaça, uísque, taças de vinho na mesma embalagem. O pessoal nosso desenvolveu aquilo de uma maneira que assustadoramente eficiente. Bom, agora nós estamos, o grande desafio é como é que faz essa embalagem chegar no ponto que o consumidor vai precisar. Quer dizer, é todo um repensar da empresa, principalmente na nossa logística, como é que nós vamos fazer isso? Porque não é 1, 2, 3 caminhões, carga fechada, ponto a ponto... É distribuído, olha, eu preciso de 20, 30 aqui, eu preciso de 50 ali, eu preciso de 100 acolá. Uau! Está sendo outro grande desafio para nós, vai ser, né? Como é que nós vamos trazer soluções para isso? Então, até uma técnica, todo dia tem um desafio a ser superado. Por falta de emoção, a gente não morre. Não morre de jeito. Na empresa não morre de jeito. Eu costumo dizer que nós não morreremos de tédio. De tédio não vai. Não. Sensacional. Bom, e sempre, olha, só brincando, e sempre com essa preocupação de medir, de avaliar, de ter organismos de fora endossando as soluções, transparência, a história inteira da empresa com total transparência, seja para o bem, seja para o mal, mas com transparência e medindo, sabe? E realmente vendo o que a gente pode fazer, como é que pode melhorar o atendimento, como é que pode chegar no risco zero, como é que você fala? Atendimento do cliente lá com zero parada de linha. Zero parada de linha. Isso para nós, anos atrás eu lembro de ter ido em reuniões no meio do trajeto. Chefe, parou a linha do cliente que você está indo. Nunca mais, acho que faz 10 anos ou mais. Isso eu não conheço. Na minha época nunca aconteceu. Mas nós porque superamos isso. Para mim, inadmissível. Mas vivenciada, infelizmente. Mas é o aprendizado, a experiência, isso que faz da empresa ser tão resiliente e a gente está conseguindo. Essa é a palavra. Tá aí. Essa é a palavra. Acho que superação, né? Acontece o problema, né? Mas tem que avaliar, tem que ir a fundo, entender e ter soluções robustas para evitar que isso volte a acontecer. Né? E os problemas estão cada vez mais complexos, né? Ecossistêmicos, né? Bom, eu queria, acho que assim, a gente passou por todos os pontos, acho que algumas coisas legais, o que o Nivaldo trouxe.
Eu, em todos os prêmios de embalagem, primeiro eu já olho com outros olhos quando uma empresa está, de alguma maneira, agregando reciclado na sua embalagem. Por quê? Porque isso puxa uma cadeia, né? E quando puxa uma cadeia, você está gerando economia, né? Para mim, toda palavra, quando se fala de inovação, se ela não tiver seguida de circular, né? Ela é uma inovação quase que irrelevante nesse século, né? Então, vocês falaram de inovação, vocês falaram da incorporação de materiais, da ciência, da economia circular baseada em dados, né? Na transparência e, mais do que nada, em toda essa movimentação de materiais que a gente quer, de alguma maneira, diminuir a extração de recursos e também otimizar fluxos. Nada acontece sozinho, tudo acontece através de pessoas, né? Tudo acontece através de processos humanizados, né? Que eu acho que vocês respiram isso. Eu realmente acho que essa resiliência que vocês falam tem a ver com a utilização de tudo isso de uma maneira com muito propósito. Albano Schmidt, foi um prazer conversar contigo, escutar da onde veio e para onde estamos indo com a termotécnica, né? Regina Zimmermann, obrigado por trazer tantas informações sobre o que está sendo feito dentro de casa, mas como é que vocês estão se relacionando com o ecossistema. E Nivaldo de Oliveira, um prazer te ouvir, sempre são aulas, com toda essa história que você traz, esse carisma que você tem com todo o mercado, como a termotécnica se relaciona, com esses mercados que vocês desenvolveram. É realmente um case incrível. Vamos para o próximo relatório, que assim seja, não?